Shalom, queridos! Estamos no dia 30 de outubro do ano de 2022 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 5 de Reshivan do ano 5783. Estamos aqui, queridos, no Compartilhando a Torá e o nosso propósito aqui é pegarmos a paraxá semanal, a porção semanal da Torá, estudarmos, meditarmos, refletirmos na mesma e no final, como dizia o Rebbe Menahem Mendel, trazermos uma aplicação prática para as nossas vidas. Sempre lembrando, queridos, que a exposição da paraxá está debaixo de uma perspectiva judaica, debaixo de uma orientação rabínica e sempre voltada, contextualizada para a vida prática de um Benei Noach. Se você é um Benei Noach e decidiu seguir a fé monoteísta, crença em um único Deus, eu tenho muita convicção que este estudo, esta exposição da paraxá de Noach fará toda a diferença na tua vida espiritual. E como eu já disse, essa semana nós estaremos estudando a paraxá de Noach. E eu gostaria de trazer aqui nessa introdução algumas informações. O nome da paraxá, Noach, uma referência ao personagem Noé, tão conhecido aqui no nosso país, na nossa nação, e podemos dizer de modo global. A paraxá de Noach, ela contém 153 versículos e para você que vai estudar essa paraxá na sua casa, ela abrange do capítulo 6 de Gênesis, versículo 9, até o capítulo 11, versículo de número 32. Queridos, vamos tentar entender qual o contexto que nós estamos no início dessa paraxá. Para você ter uma ideia e se contextualizar, depois que Hashem ele criou Adão, se contam 10 gerações. E finalmente, depois de 10 gerações, nós chegamos agora na geração de Noach. E aí, surge uma pergunta. Qual era a situação, como estava a geração da época de Noé? Para nós respondermos essa pergunta, eu gostaria de ler um texto na própria Torá, em Bereshit, Gênesis, capítulo 6, versículo de número 5. Está escrito: Deus viu que a maldade do homem aumentava na terra. Todo o impulso de seus mais íntimos pensamentos era puramente para o mal o dia inteiro. Então, como nós conseguimos identificar a característica, a situação da época de Noach? A própria Torá nos mostra, em Gênesis capítulo 6, versículo de número 5, que a geração de Noach estava totalmente corrompida. E temos essa pista em Gênesis capítulo 6, versículo de número 5. Então, nessa parte introdutória, é importante você entender que depois de Adão se contam 10 gerações e chegamos na geração de Noach. E o contexto pela Torá nos mostra que a geração de Noach, a geração de Noé, toda a terra estava corrompida. E a Torá, ela nos diz que os pensamentos eram puramente para o mal o dia inteiro. Então, por aqui, já dá para nós entendermos aí o contexto que Noé está vivendo. Queridos, e a paraxá, que começa em Gênesis 6, versículo de número 9, a paraxá de Noach, ela começa mostrando um contraste. Ela começa mostrando algumas características da vida de Noach. Quem era Noach? Quais eram as características?
quais eram as virtudes que a Torá apresentam sobre Noar. Então, para isso, vamos ler aqui no livro de Gênesis, livro de Bereshit, capítulo 6, versículo 9. Então, vem a Torá e nos diz: estes são os descendentes de Noar. Noar, ou Noé, era um homem justo, íntegro em sua geração. Noar caminhava com Deus. Então, quando nós lemos aqui Gênesis, capítulo 6, verso 9, a Torá, ela vem e nos mostra algumas características de Noar. Por exemplo, no verso 9, a Torá apresenta Noar como um homem íntegro e justo na sua geração. Nós aprendemos também na paraxá anterior, queridos, que a maldade do homem ela havia se multiplicado na terra. Então nós podemos dizer, onde você andava na época de Noé, a maldade era bem evidente aos nossos olhos. Então surge uma outra pergunta: é possível ser justo numa época igual à época de Noé? Porque nós já percebemos logo de cara, o mundo da época de Noé estava totalmente corrompido. Mas a Torá começa elogiando Noé, falando que ele é um homem justo. A palavra justo aqui é tzadik em hebraico. A Torá começa elogiando Noé, dizendo que ele é justo, íntegro em sua geração. E interessante que nessa primeira parte, já que a Torá ela vai começar a mostrar quem é o Noé, e para isso a Torá começa elogiando Noé com adjetivos de justo e íntegro. E a Torá, além da Torá, o Midrash também, ele fala muito bem de Noé. Então vem o Midrash e nos diz que quando nós olhamos para a vida de Noé, nós podemos tranquilamente aplicar na vida de Noé o Telerim, o Terrelim, capítulo 1, versículo 1, Salmos, capítulo 1, versículo 1. Então o Midrash vem e nos diz, olha, quando nós olhamos para a vida de Noé, de fato, nós podemos aplicar esse pasuk, este versículo na vida de Noé. E o que diz Salmos, capítulo 1, versículo 1? Está escrito, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então vem o Midrash e nos diz que a geração de Noé era uma geração perversa, era uma geração totalmente corrompida, porque é isso que diz aqui Gênesis capítulo 6, versículo 5, mas vem a Torá e abre a paraxá de Noé mostrando um contraste. A geração de fato de Noé estava corrompida, mas a paraxá começa dizendo que Noé era um homem justo e íntegro em sua geração. A própria Torá começa elogiando Noé. E para reforçar esse elogio, o Midrash vem e cita Salmos de número 1, capítulo 1, e o Midrash diz, este Salmos, capítulo 1, versículo 1, pode ser aplicado na vida de Noé. E os Salmos de número 1, versículo 1, mostra que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nas palavras do Midrash, temos as seguintes palavras: apesar da permissividade predominante do comportamento ético moral, seu próprio histórico, se referindo a Noé, era impecável. Ele não se permitiu ser influenciado pelas pessoas. Ele se submeteu à humilhação de parecer ridículo diante das 3 gerações em quem viveu: a geração de Enoxe, a geração do dilúvio e a geração da dispersão. E, olha o que diz o Midrash, permaneceu firme em seu serviço a Hashem.
ele respeitou fielmente as 6 mitzvot que Hashem deu para Adão. Ora, o que o Midrash está nos ensinando? Que o Salmos capítulo 1, versículo 1, tem tudo a ver com Noar, porque já que o mundo de Noar era totalmente corrompido, ele, diz aqui o Midrash, não se permitiu ser influenciado pelos conselhos dos ímpios, ele não se assentou na roda dos escarnecedores, ele não parou no caminho dos pecadores. Noar não deixou-se ser influenciado pela sua geração. Pelo contrário, a Torá diz que Noar era um homem justo e íntegro. E diz aqui o Midrash que Noar, ele respeitou fielmente as 6 mitzvot, os 6 mandamentos que Hashem entregou para Adão, que era não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não matar, não roubar, não praticar relação sexual ilícita e ser justo. Então diz aqui o Midrash que Noa, de fato, ele respeitou, guardou as leis que o Eterno havia dado a Adão. Agora olha que interessante. O Midrash nos traz essa informação. Veja que as 6 leis de Noa já aparecem dentro do Midrash. E a informação que nós temos é que essas leis elas foram entregues a Adão. E Noa, na sua geração, em contrapartida contra a sua própria geração, ele se manteve fielmente às instruções, às mitzvot de Hashem. Isto é, ele agradou a Deus na sua geração. E nesse sentido, queridos, eu trago aqui algumas perguntas para nós refletirmos. Ora, estamos entendendo de forma nítida a geração de Noé, totalmente corrompida. Noa, um justo, um tzadik no meio de uma geração totalmente corrompida. Estamos 10 gerações depois de Adão. E o Midrash e a Torá está elogiando o comportamento de Noa. Noa não se deixou, diz o Midrash, ser influenciado pelos conselhos dos ímpios. E aqui eu gostaria de fazer algumas perguntas antes de nós continuarmos. Até que ponto somos influenciados pela cultura? Você está influenciando ou sendo influenciado pela sua cultura? Muitas vezes, nós precisamos trocar o sim pelo porquê. Nós não podemos falar sim para tudo. Temos que questionar o porquê disso. Será que isso agrada o Eterno? Será que eu firo algum princípio das Escrituras, da Torá, dos profetas? Qual o pensamento de Deus sobre esse tema? Num contexto maior, qual é a visão de Deus para tal comportamento? Então, muitas vezes, nós precisamos trocar o sim, temos que parar de falar sim para tudo e começarmos a perguntar o porquê. Então, Noa, ele na sua geração, diz o Midrash, ele não foi influenciado, porque ele entendia qual era a vontade de Hashem para a vida dele. E, queridos, já pensou se nós falássemos sim para tudo? Na verdade, a impressão que dá é que Noa, ele está sendo censurado, já que censura é moda agora, a impressão que dá é que Noa, ele está sendo censurado pela sua geração. Tudo que Noa falava era bloqueado. E nós, queridos, vamos nos calar de falar que a Torá é instrução de Deus para as nossas vidas? Nós não podemos. Temos que
falar a instrução do Eterno para as pessoas. Então este era o contexto que Noa ele estava vivendo, uma geração perversa, uma geração totalmente perdida, mas nós enxergamos aqui em Noa um tzadik, um homem que foi uma referência para a sua geração. O Midrash nos informa que devido à perversidade das pessoas, Noa teve que mudar de endereço. Nos conta o Midrash, amados, que Noa ele decidiu juntamente com sua família viver em um lugar escondido. E segundo o Midrash, ninguém conhecia este lugar a não ser a sua família. E qual é a ideia que o Midrash ele está gritando para nós aqui? Sobre Noa morar em um lugar isolado das pessoas. Claro, existe por trás desse contexto uma influência, a maldade das pessoas, e isso de fato iria talvez atrapalhar Noa e a sua família. Então Noa, já sabemos que ele não se deixou ser influenciado. E o Midrash aplica Salmos capítulo 1, verso 1, na vida de Noa. Mas a ideia dessa mudança, a ideia deste isolamento, tem um propósito somente. Noa precisava se concentrar em Hashem e no seu plano para aquele momento. Então o Midrash, ele nos traz essa ideia, queridos, de concentração. Eu não sei se você já parou para pensar, mas de fato, o ser humano, nós perdemos a concentração com muita facilidade. Muitas vezes, nós começamos a ler a paraxá da semana e tão logo perdemos o foco. Muitas vezes começamos a ler a Bíblia e tão logo perdemos o foco da leitura da Bíblia e trocamos a leitura por redes sociais. Já percebeu que nós perdemos o foco muito rápido? Começamos a orar e de repente paramos do nada. Muitas vezes começamos a ter sequências de boas ações e de repente perdemos o foco e perdemos aquele propósito que tínhamos colocado. E nesse sentido, o Midrash está dizendo que Noa, ele foi morar num lugar isolado, queridos, para ele se concentrar em Hashem e preservar a sua família e realizar a missão que Hashem deu para ele, que era a construção da arca. E interessante, falando em foco, existe uma pesquisa que a terceira idade teve um aumento nas redes sociais. Isto é, as redes sociais, embora seja um momento de lazer, um momento de distração, porém, existe um uso excessivo, no sentido de tirar o nosso foco para alcançar aquele desejo esperado, seja na vida profissional, seja na vida espiritual. Então, eu entendo que a palavra-chave é equilíbrio. Mas, no contexto da paraxá de Noa, ele se isolou porque ele tinha um propósito, realizar os planos de Hashem. Nos diz o Midrash que neste lugar isolado, Noa, ele estava conectado com Deus, ele estava conectado com Hashem. E o Midrash vem e nos diz que o Noa, ele gastava uma boa parte do seu tempo estudando os livros sagrados que Deus deu para Adão. O Midrash também nos ensina que Noa, ele possuía os livros que seu bisavô, Hanosh, passou para ele. E nos informa o Midrash que foi por meio desses livros que ele aprendeu a orar, que ele aprendeu a servir a Hashem. Agora, queridos, com todas essas informações, o Midrash nos conta: Noa foi um homem extraordinário. Ele foi um tzadik, um justo, cuja virtude dele sustentava o mundo inteiro. E podemos dizer que se não fosse por Noa, o mundo teria sido aniquilado.
Então, queridos, olha que interessante. Nós estamos percebendo aqui, nessa primeira parte, que vem a Torá e diz: Noa era um homem justo e íntegro em sua geração, mostrando um contraste comportamental da geração dele. A geração de Noa, nós já sabemos, ela vem depois de 10 gerações depois de Adão. E já lemos em Gênesis 6:5 que toda a terra estava corrompida, mas a Torá começa a paraxá de Noa dizendo: ele era um homem justo e íntegro. Vamos ler aqui, dentro da Torá, Bereshit, capítulo 6, versículo 9. Gênesis 6, versículo 9. Então nos diz aqui a Torá: e estes são os descendentes de Noa. Noa era um homem justo e íntegro em sua geração. Noa caminhava com Deus. É claro que a Torá, ela está elogiando o comportamento de Noa. Eu trouxe aqui a opinião, nada mais, nada menos, de Rashi, o maior comentarista da Torá. Então Rashi, ele pega aqui o versículo de número 9 e nos diz que quando a Torá usa esses adjetivos, tzadik, justo e íntegro, e aplica a Noa, diz Rashi, quando a Torá o menciona, ela o elogia. Então, para Rashi, a Torá está elogiando Noa, está mostrando virtudes de Noa. Essa é a opinião e a interpretação de Rashi. E o Rashi, ele faz aí um paralelo de Mishlei, de Provérbios, capítulo 10, versículo 7. Então Rashi diz que quando a Torá ela usa termos justo e íntegro, a Torá está elogiando Noé, a Torá está elogiando Noa. E o Rashi, ele faz uma conexão deste comportamento, desse elogio da Torá para Noa com Provérbios 10:7 que diz: a memória do justo será abençoada. E pesquisando, estudando Provérbios 10:7, nós entendemos que memória aqui se refere à reputação que o homem criou com suas ações enquanto ele está vivendo ou esteve vivendo aqui na terra. Nesse sentido, pelas palavras de Rashi, nós podemos dizer que a Torá está elogiando ele e a Torá está fazendo uma referência de Noa pelos bons comportamentos que ele realizou, pelas boas ações que ele teve aqui no mundo enquanto viveu. Então Rashi, ele mostra que a Torá de fato está elogiando Noa. E aqui no verso 9 ainda, queridos, nós temos aqui o termo Noa caminhava com Deus. Então olha bem, se nós pegarmos o versículo 9 de Gênesis 6, de Bereshit capítulo 6, nós vamos ver aqui 3 adjetivos, 3 qualidades de Noa. Primeiro, ele era justo, a palavra justo em hebraico é tzadik, ele era íntegro, e a Torá nos diz, Noé, caminhava com Deus. Agora, o que significa este termo, Noé caminhava com Deus? Então o Rumash nos diz que caminhava com Deus aqui significa que Noa, ele mantinha a sua mente concentrada em Hashem. Então, queridos, nós percebemos aqui nessa primeira parte, onde a Torá, o Midrash, o Rashi, nos ensinam que a Torá está elogiando Noa. Nessa primeira parte, a Torá fala muito bem de Noa. E a informação que nós temos, já que nós estamos aí detalhando um pouquinho esse personagem, este justo, este Ish Tzadik, esse homem justo, a Torá, ela vem e nos mostra que Noa, ele tinha 3 filhos. Gênesis capítulo 6, versículo 10, que nos diz: Noa gerou 3 filhos, Shem, Ham e Yefet. E nesse sentido, queridos,
nós percebemos aqui nessa primeira parte que a Torá ela está falando muito bem de Noar, muito bem de Noé. Agora, nessa segunda parte, nós vamos falar um pouco da geração de Noar. Nós aprendemos que Noar, de fato, era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem que caminhava com Deus, é assim que diz a Torá. O Midrash elogia Noar, o Rashi diz que quando a Torá usa esses adjetivos, a Torá está elogiando Noar, e Rashi ele faz um paralelo com Provérbios capítulo 10, versículo 7, que a memória do justo será elogiada. Então a Torá está elogiando Noar. Agora, já que sabemos que Noar ele era um tzadik, um homem de Deus, nós vamos ver agora as características, os comportamentos da geração de Noar. E não se assuste. Então eu começo dizendo nessa segunda parte, como estava o mundo na época de Noar. Então vem a Torá e nos traz esses detalhes de como estava a geração de Noar. Gênesis capítulo 6, versículo 11 nos diz: o mundo era corrupto diante de Deus, e a terra se preencheu de crime. Verso de número 12, Gênesis 6, 12. Deus viu o mundo, e ele estava corrompido. Toda a carne se corrompeu no seu caminho sobre a terra. Então, quando nós lemos Gênesis 6, versos de número 11 e 12, já conseguimos responder essa pergunta. Como estava o mundo da época? Quando nós lemos o versículo 11, a informação que nós temos pela Torá é que o mundo inteiro estava em corrupção. Versículo 11 nos diz que toda a terra estava cheia de crime. Nesse sentido, Hashem viu que o mundo estava totalmente corrompido. Versículo 12. E bem lembrando, nada passa despercebido dos olhos de Deus. E o verso 12 nos traz a informação que toda a carne do ser humano e até mesmo do animal se corromperam em seus caminhos. Gênesis 6, versículo 12. Então, respondendo a pergunta, de fato, a geração de Noar estava em uma depravação total. A inclinação para o mal, eles não respeitavam as mitzvot, os mandamentos que Hashem, Deus deu para Adão, e Adão foi passando de geração em geração. Então havia um descaso com as coisas de Deus. Então realmente o mundo na época de Noar estava totalmente corrompido. E aí a pergunta, o que o Midrash ele diz sobre a geração de Noar? Então vem o Midrash e nos diz que embora a geração de Noé já não estavam no Éden, eles tinham uma vida muito boa. Por exemplo, as crianças recém-nascidas naquela geração, elas já começavam a andar e falar com muita facilidade. A geração antes do dilúvio possuía uma força física enorme. Como diz Gênesis 6,4, gigantes estavam na terra naqueles dias. E vem o Midrash e nos diz que esses gigantes, eles eram tão capazes que eles arrancavam cedros inteiros com as mãos. A informação que temos é que esses homens, com essa força excessiva, eles consideravam leões, por exemplo, panteras, como uma pulga para eles. Então isso mostra que de fato eles tinham uma força física excessiva. E na velhice, essa força não se perdia, diz o Midrash, pelo contrário, a força ia aumentando com a idade deles. E nesse sentido, queridos, nós percebemos também que eles tinham uma vida boa. Eles viveram uma vida muito longa, viviam na época centenas de anos. E nos informa aqui o Midrash que a geração que anteveio ao dilúvio, eles plantavam somente uma vez a cada 40 anos. Então podemos dizer,
A geração antes do dilúvio, apesar de toda a maldade, eles tinham muitas bênçãos de Deus. Porém, aqui está o problema. Apesar de tantas bênçãos, eles esqueceram de Hashem. O Midrash nos conta que eles foram arrogantes. E como consequência desses benefícios que eles tinham na época deles, eles jogaram fora as provisões, a autoridade de Deus na vida deles. Eles diziam: por que precisamos disso? Nem precisamos da ajuda de Hashem para conseguirmos água, pois também não precisamos de chuva. Temos rios, temos poços na terra. E aí, o próprio Eterno respondeu: apesar da generosidade que eu lhes concedi, que eles se rebelam contra mim, eu os punirei com a mesma substância, a água da chuva. E nos relata aqui, Gênesis 6,17, eis que trago o dilúvio. Então nós percebemos, é uma geração que literalmente não reconheceu Deus, uma geração totalmente perdida. E aí quando nós começamos a estudar essa paraxá, nós vamos perceber aqui alguns pecados se destacando. Porém, devido ao tempo aqui, não vou conseguir trazer todos, mas eu separei 4 pecados que a geração de Noar, praticaram naquela época. Por exemplo, a idolatria. Eles abandonaram a Deus. A geração de Noar diziam assim: afasta-te de nós, porque não queremos conhecer os teus caminhos. E a informação que nós temos pelo Midrash é que eles começaram a orar ao sol, começaram a orar à lua, começaram a adorar imagens de madeira, de pedra, e de fato, caíram no pecado de idolatria, adorando a criatura e deixando o seu Criador. O Midrash também nos conta, e a própria Torá nos conta, que o segundo pecado da geração de Noar foi o derramamento de sangue. Eles eram assassinos natos. Sua depravação, nos informa o Midrash, era semelhante aos moradores de Sodoma e Gomorra. Havia maldade, eles matavam as pessoas sem dó. Então você imagine Deus observando toda essa maldade, essa corrupção na terra. Com certeza, o dilúvio, o juízo de Hashem era evidente. O terceiro pecado que nós conseguimos encontrar na história de Noar, na geração de Noar, era a imoralidade sexual. Essas gerações, elas não respeitavam as famílias. Por exemplo, nos informa o Midrash que eles trocaram suas esposas. Eles organizaram contratos de casamento entre os homens e até mesmo entre os animais, e tinham o propósito de legalizar essas relações sexuais proibidas. E a informação que temos é que os próprios juízes daquela época eram corruptos, queridos. Para você ter uma ideia, o Midrash nos traz a informação que até os animais imitavam os seus modos corruptos. O cachorro juntou-se ao lobo e o galo com o pato, nos informa o Midrash. No entanto, a informação que nós temos é que Hashem teria perdoado essas gerações perversas se eles tivessem pecado involuntariamente. Mas eles foram ensinados. Eles sabiam as 7 leis de Adão, que Deus deu para Adão. Eles sabiam a respeito da idolatria que era proibida. Eles sabiam que não podiam matar, porque já tinham exemplo em Gênesis capítulo 4, onde Deus falou para Caim: o pecado já está à porta, cabe a ti dominá-lo. Eles já sabiam que matar era errado. Eles já sabiam que praticar relações sexuais era errado. E apesar de tudo, Hashem, ele continuou sendo paciente com aquela geração.
E nós vamos ver um pouco para frente sobre isso. Aí, queridos, o quarto pecado que entra muito em evidência aqui na geração de Noé era o roubo. Por exemplo, se um homem trazia uma cesta de ervilhas em praça pública para venda, imediatamente a multidão cercava esse vendedor e roubava as suas ervilhas. Naquela época, um dos costumes daquela geração era mover os marcos que dividem o terreno do vizinho. Então havia roubo de terreno. Eles roubavam, para você ter uma ideia, isso era diário naquela época. Ovelhas, animais uns dos outros. Se alguém tivesse ali um boi ou um burro nas mãos de um órfão indefeso ou de uma viúva, com certeza esse órfão e essa viúva perdia esse bem material. E a informação que temos nesse contexto do roubo é que as pessoas tinham tanto medo, para você ter uma ideia, que elas decidiram andar sem roupa, queridos, porque tinham medo de roubar as suas próprias roupas. Então, de fato, o mundo da época de Noé estava totalmente corrompido. Bom, estamos chegando na reta final, mas deixa eu organizar aqui o estudo. Aprendemos que a Torá começa elogiando Noé, falando que Noé era um homem justo, a palavra justo é tzadik, falando que Noé era um homem íntegro. A Torá nos mostra que Noé caminhava com Hashem, que Noé caminhava com Deus, e vem o Humash, o Midrash, e elogia as características de Noé. O Rashi diz que quando a Torá usa esses termos, a Torá está elogiando Noé. Então podemos dizer, com base na Torá, que Noé era de fato um homem de Deus. Em contraste com o seu comportamento, nós aprendemos que a geração de Noé era uma geração perversa. E a própria Torá usa adjetivos dizendo que toda a terra estava corrompida, a maldade do homem era contínua e o dia inteiro eles pensavam em maldade. Então Noé, ele está vivendo dentro desse contexto. Nós percebemos que o pecado era contínuo e a geração de Noé não se arrependia. E aí é evidente que o juízo de Deus estava eminente. Então o próprio Deus, ele vai anunciar o juízo em Gênesis capítulo 6, versículo 13. Deus disse a Noé: o fim de toda a carne veio diante de mim. O mundo está repleto de seus crimes. Eu, portanto, os destruirei de sobre a face da terra. Nós percebemos aqui no verso 13 que o Eterno, ele anuncia o juízo sobre a geração de Noé. E aí, a instrução de Noé dentro desse juízo, a instrução de Deus para Noé dentro do contexto do juízo, era que Noé, ele construísse uma arca, verso 14 e verso 15. Faça para você uma arca de madeira cipreste, divida a arca em compartimentos, calafeta o interior, o exterior com piche, verso de número 15, é assim que você deverá construí-la. O comprimento dela será 300 metros cúbitos, a sua largura de 50 cúbitos e a sua altura de 30 cúbitos. Traduzindo o versículo 15, qual era o tamanho da arca? A arca possuía 144 metros de comprimentos, 24 metros de largura e 14 metros de altura. Então o juízo de Deus foi anunciado e o Eterno instruiu Noé a construir esta arca. E aí vem a sentença de Deus, verso 17. Eis que eu estou prestes a trazer o dilúvio sobre a terra para destruir toda a carne que tenha em si um sopro de vida debaixo dos céus. Tudo o que está sobre a terra perecerá. Então nós percebemos aqui o anúncio do julgamento de Hashem sobre a terra.
E aí você pergunta, onde está a misericórdia de Deus para com a geração de Noé? O tema que nós estamos falando nesse estudo é Noé e a sua geração. Noé, o juízo de Deus e as suas misericórdias. Nós vamos ver aqui, queridos, nessa parte final do estudo, onde nós estamos aí respondendo esse tema sobre a Parashá de Noé, que nos traz grandes lições, a geração de Noé e a misericórdia de Deus. Nessa parte final, você vai ver que apesar de tanta maldade que a geração de Noé praticou, nós conseguimos ver a misericórdia de Deus nessa geração. Então, nesse sentido, queridos, nós vamos falar aqui dentro dessa paraxá sobre essa misericórdia maravilhosa de Deus. Deus pediu para Noé construir uma arca. E a informação que nós temos é que Noé construiu essa arca em um período de 120 anos. Isso significa que o povo teve 120 anos para se arrepender. E a Torá nos informa que além dos 120 anos, eles tiveram mais 7 dias para se arrepender. Porém, não se arrependeram. A informação que nós temos é que o próprio Deus falou para Noé: você vai construir a arca sozinho. Porque se Noé e os filhos dele construíssem a arca, com certeza a arca iria ser construída num período inferior a 120 anos. Mas Deus falou para Noé: você vai construir a arca sozinho. E qual que é a ideia que o Midrash nos traz sobre essa informação? A ideia é que Deus estava querendo dar tempo para aquela geração se arrepender. Mas a informação que nós temos é que aquela geração não aproveitou a misericórdia de Deus. Eles não se arrependeram. Eles continuaram em toda a sua maldade. E então veio o juízo sobre eles. E quais são as lições que nós podemos aprender aqui? Aquela geração, ela conhecia as leis do Eterno, mas não se arrependeram. Como está a nossa geração nos dias de hoje? A geração de Noé, a geração de Noé, eles sabiam que era errado praticar idolatria, falar mal do nome de Deus, matar, roubar, praticar relações sexuais ilícitas. Eles sabiam que deveriam ser pessoas justas, ajudar o próximo, mas toda aquela geração, mesmo tendo consciência da vontade do Eterno, eles pecaram e sofreram juízo. E nós, que temos hoje o conhecimento das 7 mitzvot, estamos debaixo de uma instrução rabínica, o nosso rabino Yaakov, temos a Torá em nossas mãos, sabemos qual é a vontade de Hashem para nós, as 7 leis e as suas derivações. Como estamos nos comportando em nossa geração? Nós estamos sendo influenciados ou estamos influenciando? A informação que nós temos é que Noé, ele precisou se isolar para não ser influenciado. E muitas vezes nós precisamos não de isolamento de pessoas, mas de isolamento de comportamentos que vão contra a palavra de Deus, contra a Torá. Como estamos em relação às 7 leis Bnei Noach? Será que estamos
sendo um justo em nossa geração? Até porque Maimônides disse que aqueles que recebem as 7 leis de Noa é como um tzadik, é como um justo entre as nações. Será que estamos sendo elogiados por Hashem? Será que os nossos comportamentos têm como base as 7 leis de Noa? Que tipo de arca nós estamos construindo? Quem estamos chamando para entrar dentro da arca? E eu quero dizer, que tal aproveitarmos o nosso tempo e falarmos do amor de Deus para as pessoas? Sem sombra de dúvida, nós aprendemos na paraxá anterior que o propósito da criação é fazer deste mundo uma morada de Hashem. De acordo com o profeta Isaías, capítulo 11, versículo 10, toda a terra vai se encher do conhecimento de Hashem. Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Que tal sermos um influenciador, mostrando a vontade do Eterno, a vontade de Hashem para as pessoas? Se o mundo aplicassem as 7 leis de Noa em seus corações, em suas vidas, sem sombra de dúvida, o Mashiach viria o mais rápido possível. Este mundo seria bem melhor, porque todos iriam fazer a vontade de Deus. Mas tenhamos esperança. Se a nossa geração está perdida, se os valores estão invertidos, vamos ser um Noah em nossa geração. Vamos mostrar o amor de Deus. Vamos encher essa terra de bondade. Vamos mostrar as instruções de Deus para as pessoas. E sim, dessa forma, nós vamos ver o mundo transformado, cumprindo o seu propósito, que este lugar será uma morada de Hashem. Que o Eterno te abençoe e reflita na paraxá de Noa. Baruch Hashem.